Bom dia, povo de Deus! Mais um devocional, livro de Romanos. Hoje nós vamos ler o capítulo 10. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Vamos ler o versículo 5. Moisés escreve que o modo pela qual a lei torna alguém justo exige a obediência a todos os seus mandamentos, mas o modo pela qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Está entre parênteses, para trazer Cristo para a terra. E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos? Para trazer Cristo de volta à vida. Está entre parênteses. Então, na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Deuteronômio 30, 12, 14. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Versículo 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé, ela vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Salmo 19, 4. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés Deus disse: procurarei sem ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, procurarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E a respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri os meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Está escrito em Isaías, capítulo 65, versículo 1 e 2. Então, o que nós encontramos aqui? Paulo, ele enfatiza a salvação por meio de Cristo Jesus. E os judeus, eles viviam em busca da lei, Mas Paulo, ele diz que Cristo é o fim da lei, para justificação de todo aquele que crê, tornando aí, a salvação para todos. Então, como está escrito aqui no versículo 9 e 10, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de
coração que você é declarado justo e declarando com a sua boca que é salvo. Então, quando nós declaramos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? Isso acontece mediante a fé. É através, né, da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, gera fé em nosso coração e por isso nós queremos então entregar nossa vida para Jesus. Então, Paulo ele está enfatizando, né, que Jesus é o único caminho, né? Jesus é aonde nós devemos mesmo olhar para ele, porque ele veio para todos. Todos aqueles que creem será salvo, né? E aqui, né, Deus ele fala assim: o dia todo abri os meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então, o Senhor ele está de braços abertos para todos aqueles que creem, para todos aqueles que realmente têm fé em Cristo Jesus e reconhecem Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso, nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, nós devemos falar de Cristo, nós devemos pregar as boas novas. Esse povo recebeu a palavra? Sim, mas eles não creram. E até hoje, eles não creem que o Messias veio, que Jesus veio, né? Mas nós cremos. E por isso nós temos a salvação. Por isso nós devemos, né, também levar as boas novas para aqueles que ainda não conhecem, para que eles venham crer que Jesus veio e morreu por todos, gerando aí fé no coração. Pregar a palavra de Deus. Aqueles que ouvem a palavra de Deus gera fé. E porque geram fé, crê no evangelho. E aí eles possam e pode, né, aí entregar a vida para o Senhor Jesus. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, crendo no seu coração, esse será salvo. É simples assim. Que Deus abençoe vocês. Fique com essa palavra aí no coração. Amém?